A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Hoje vamos aí para mais uma palavra, hoje levando para o sentido de liderança, de governo, né? Então, essa é a direção de hoje. Mas não estou aqui para falar de política, tá bom? Vou deixar bem claro que quando a gente fala de governo não tem a ver com política em si, né? A gente usa alguns exemplos, mas não é somente sobre isso. Mas hoje o tema é forte, né? Se te incomoda, ore, né? Não julgue. Então, muitas das vezes a gente se incomoda com certas situações e começamos a julgar. E isso traz muito prejuízo para a nossa vida. Então, vamos lá, a palavra do Senhor, para que você possa entender um pouco, né, do que estou falando. Né, hoje é uma palavra breve em nome de Jesus. Vamos lá, 2 Samuel, livro de 2 Samuel 6, a partir do versículo 16. Eu vou ler um pedaço aqui, né, eu vou ler o versículo 16, depois eu vou pular aqui para outra parte, para que a gente vá direto no foco, tá bom? Da revelação. Então, vamos lá, ó. Diz assim, 2 Samuel 6,16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Né? Então, vou dar uma paradinha aqui, já vou explicar e aí a gente pula, né? Então, olha aqui, Davi, ele tinha acabado de vencer uma guerra. Ele tinha acabado de tomar posse da Arca da Aliança. Ele tinha retornado com a arca, porque a arca estava na mão dos inimigos, né? E ali ele pegou e estava todo feliz. Estava saltando, estava dançando na presença de Deus. E a esposa dele, Mical, vendo aquilo ali, Davi já era rei, né? Ela vendo aquela situação ali, ela pegou e ela, dentro do seu coração, foi no coração dela, Deus conhece nosso coração, ela desprezou aquele homem, né? Ela desprezou o próprio marido, por ver ele dançando, né? Se alegrando na presença de Deus. Porque aqui deixa claro que ele estava dançando diante do Senhor. Aqui não está falando que ele estava num boteco dançando. Aqui não fala que ele estava no carnaval pulando. Ele estava fazendo diante do Senhor. Ele estava guerreando as guerras do Senhor. Ele estava trazendo a presença do Senhor de volta, né? E aqui deixa claro que ele introduziu a arca onde? Né? Na tenda que ele armou para Deus, na casa do Senhor. Então ele restituiu aquilo que tinha sido tomado da casa de Deus, né? Então ele estava fazendo o trabalho para o Senhor. E ele estava feliz porque teve aquela conquista. Mas porque ele estava festejando, se alegrando, né? A própria mulher dele, no coração, né? Ela pegou e ali ela desprezou o seu marido. Ela desprezou. E aí nós vamos olhar aqui, porque você vai falar, o que tem a ver julgamento com desprezo? Vamos lá para a parte do julgamento, né? Ai, começou a coçar meu olho. Vamos lá, no versículo 20 diz assim, ó. Voltando Davi para abençoar, olha, ele voltou embriagado? Ele voltou, sabe, grosseiro? Não. Ele voltou para abençoar a sua casa. Abençoar a sua casa. E olha como é que ele encontra essa mulher. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele, ele lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha o que ela chamou ele. Chamou ele de vadio.
né? A própria esposa, ali ela não respeitou primeiramente ele sendo marido, né? Ele não respeitou a autoridade de homem de dentro do lar e ela também não respeitou a autoridade de rei, porque ele era rei. Ela deixou claro aqui que bela figura fez o rei de Israel, né? Ela chamando ele de vadio, julgando, sabe? Uma palavra dura, né? E aí depois, o que acontece? Muitas das vezes a gente não presta atenção, não vigia no que fala, sai julgando, né? As pessoas e as situações. E aí quando entra no processo, não entende o porquê. Por que eu entrei nesse processo aqui? Né? Deixa eu ver lá atrás o que foi que eu fiz, o que foi que eu plantei. Porque, irmão, não se deve julgar ninguém. Ninguém. Principalmente uma mulher de Deus, né? Porque muitas das vezes a pessoa vê lá, ai, nossa, tá tocando... Eu gosto de cantar uns louvor no estilo de forró, né? Que eu gosto de uma música mais alegre, pra pessoa... né? Ela já vem cansada, ela já vem, sabe, com aquela tristeza, aquele semblante caído. Então eu coloco um louvor que anima, que é para a pessoa se animar mesmo no Senhor, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se você, né, tá ali, ó, se alegrando no Senhor, é música espiritual, né? Deus não é contra você ouvir um pagode, né? Não é contra você ouvir um forró, um eletrônico, mas que seja com letras espirituais. Existe, irmão. Existe todos esses ritmos, né? Com letras espirituais. E o melhor que eu aconselho a ouvir é corinho. Corinho de fogo. Gente, o negócio é uma benção. Glória a Deus, né? Eu que falava que queria a igreja tranquila, eu sou da igreja do fogo, né? A igreja do Pentecostes ali, que muitos que olham falam, nossa, aí não é coisa de Deus não, né? Muitos julgam. Você vê o irmão entrando no Espírito ali, o que é entrar no Espírito? Ele dá liberdade e o Espírito Santo move, né? O Espírito Santo move, então às vezes a pessoa acaba rodando. Eu mesmo, quando comecei, né, sentir, a dar essa liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida, né, me mover ali, né, eu sempre tava ali, ó, de frente com o altar, vamos dizer que o altar tava aqui, eu tava de frente, aí eu fechado, com os olhos fechados, dando glória, dando aleluia, quando eu ia olhar, eu tava assim, ó, tava de lado, porque o som me movia, né, o Espírito Santo me movia. Então hoje não é diferente, eu dou essa liberdade para o Espírito Santo. Só que tem pessoa que quando olha estranha, eu mesmo, quando eu ia para a igreja que minha tia congrega, assembleia, né? Ela é assembleiana, eu não sou, mas ela é, minha família é, né? Minha avó, minha mãe. E quando eu ia na igreja com a minha mãe, com a minha tia, antes de aceitar Jesus, né? Que eu ia para a igreja desde pequena, né? Então, comecei com a minha tia já grande, né? Mas eu ia com a vizinha pra igreja e eu já gostava. E eu não entendia, né? Mas glória a Deus. Era Deus já chamando. E aí, né? Quando eu via o povo rodando na igreja, eu olhava, meu Deus, esse povo tá tudo doido. Tudo rodando. Nossa, isso é tudo louco. Olha, caindo. Que tem uns que entram tanto no poder que cai. Né? Eu, graças a Deus, nunca caí, não. Mas já dei uns pulos que depois o meu bispo, né, da igreja que eu congrego, ele pegou e falou assim, nossa, você vai ter que tomar um remédio, viu, pra dor, porque amanhã tu vai acordar com uma dor nas pernas. Eu falei, vou nada. Quando o Espírito Santo toma assim, não sinto dor, não. Não fico com dor nas pernas, não fico com dor em lugar nenhum. Né? Então, pelo contrário, ele renova as forças, ele sabe o que a gente precisa, né? Então é maravilhoso sentir o Pentecoste de Deus, né? Não que o Espírito Santo vai só mover a gente quando tá rodando, não, né? Tem vezes que o Espírito Santo age na minha vida em silêncio, né? Ele tá ali quietinho, não me faz rodopiar, não, mas depende da situação.
né? Mas tem pessoas que olha e julga. Eu era uma pessoa que julgava, né? E julga a situação. Só que eu, quando eu julgava, né? Eu era o quê? Eu era, como eu posso dizer? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento daquilo. Eu não sabia o que que era, né? Eu não sabia que aquilo ali era Espírito Santo. Eu não tinha esse conhecimento. Era ignorância, essa palavra que eu queria usar, né? Eu julgava por ignorância, por não ter conhecimento. Mas hoje eu tenho. Então, se eu olhar para um irmão entrando no mistério, né? E eu pegar e julgar a forma que ele está entrando no mistério, então aí já é outros 500, né? Nossa, olha como aquele irmão ali, nossa, ele não tem nem controle. Nossa, fica rodando desse jeito, nossa, e vai falar com os outros assim, assado. Quantas vezes eu já não ouvi? Quantas vezes eu já não ouvi as irmãs falando, olha, eu era de um ministério que o povo não deixava entrar no ministério, que dizia que a gente tava era macumbada, dizia que a gente tava era com um espírito imundo, sendo que era o Espírito Santo agindo, né? Dentro da própria igreja, né? As pessoas ali julgando a forma do irmão adorar. Então, olha, não julgue. Não julgue, pegar e olha aqui, ó, ela chamou ele de vadio. Como eu falei, chamaram a irmã de macumbada ali, sabe? Tá endemoniada. Não julgue, irmão. Não julgue, que isso traz prejuízo para a tua vida. Nós vamos ver aqui na palavra que isso traz prejuízo. O julgar só cabe a Deus. Deus, ele sabe porque o homem tá daquela forma. Às vezes você vê um irmão pulando, sabe? Dando uns glórias, uns aleluia, sabe? Você vê um irmão se entregando, mas você não sabe da luta que ele está passando. Porque quanto mais Deus toma, é porque foi uma luta tremenda que aquele irmão enfrentou. Ou ele vai enfrentar. Porque comigo é assim, né? Comigo, não estou falando que é com todo mundo, mas comigo Deus deixa claro, olha, deixa eu te encher, porque tu vai passar num processo agora. E se tu não tiver cheio, tu não vai aguentar. Tu não vai aguentar. Então deixa eu te encher. Tem gente que chega na igreja e não faz nem questão. Faz nem questão de se encher do Espírito Santo. Porque fala, mas pra que eu vou me encher se depois eu vou passar uma luta tremenda? Eu digo pra você que vazio tu não ganha. Vazio tu não ganha luta nenhuma. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Quanto mais ele quer te mover no Espírito, é porque ele sabe o que você vai enfrentar. E ele sabe o que você estava enfrentando também. Porque muitas das vezes você passou por aquele processo da fraqueza, sabe? Aquela moleza que você rompeu por obediência. E aí, quando você chega na casa do Senhor, ele te dá aquele renovo. A última vez que Deus me tomou dessa forma foi assim. Eu tinha passado, que nem eu falei, né? Esses dias que eu não estava aguentando nem sair de cima da cama, de tamanho era luta espiritual, né? Eu não estava conseguindo fazer minhas coisas. Aí quando Deus deu aquela palavra de Daniel, né? Foi como se ele tivesse pegado da minha mão e me levantado assim. E aí no domingo, né? Dessa semana que Deus me deu essa palavra, eu ainda estava passando o processo da fraqueza. E aí eu estava orando. Eu estava de joelho orando, né? Não tinha nada a ver com um grupo de irmãs. A irmã estava tudo orando. De repente veio a pastora e me chamou para me fortalecer, né? Eu estava orando ao Senhor, estava orando pelo ministério, não era nem por mim, estava orando pelos meus jovens, né? Para que Deus me desse sabedoria. E aí ela foi, me tomou pela mão, e aí Deus começou a fortalecer. E aí foi quando Deus começou a me dar as palavras, mais palavras para poder pregar aqui no YouTube, né? Ele sabia o que eu precisava. Eu precisava romper com aquela barreira. Então, irmão, que você dê liberdade ao Espírito Santo. Não tem nada a ver com o governo que eu tô falando, né? Mas Deus tá mandando falar sobre isso aí. Então, né, é um tempo de peleja, dá liberdade ao Espírito Santo. Mas vamos voltar ao foco, que é sobre governo. Aqui, Davi era rei, né? Então, assim, você não precisa ser... eu sou casado com ele. Não. Né? Você não precisa ser casado, você não precisa ser amigo. Mas você precisa respeitar. Você precisa respeitar a autoridade. É a tua liderança. Ela exerce um governo dentro do teu ministério. Então, que você respeite a tua liderança.
no ministério onde você congrega. Ah, mas eu não sou a favor do que ele está fazendo. Ore. Não é essa o tema? Ore. Não está a favor? Ore. Mas não cabe você julgar. Não cabe você apontar o dedo e falar que está certo ou está errado. Davi, ele estava certo por saltar na presença de Deus e se alegrar, né? Então, se não está te agradando, ore. Não julgue, né? Outra liderança, teu chefe dentro da tua empresa, né? Ali um gerente tá te dando uma ordem, mas eu não tô a favor, porque ore por ele. Ore por ele. Ore pelo seu professor, porque ele é autoridade na tua escola. Ele tá acima de você, é ele que te ensina. Eu não tô a favor desse ensino que ele tá passando, tá estranho. Ore por ele. Por que me veio agora sobre falar de professor? Porque há um tempo atrás a minha filha estava passando por uma dificuldade com a professora dela. Porque a professora dela falava alto, né? Ela brigava com a minha filha, chamava muita atenção. E isso estava oprimindo a minha filha. Ela estava ficando triste, ela chegava em casa, ela ia chorar. E eu achava que era um problema e era outro. Eu achava que ela estava com problema com o pai dela, porque o pai dela não estava em casa ainda, né? Não tinha ainda voltado, né, para casa. Tava morando em outro lugar. E aí eu pensei que era isso. Mas sentando e conversando com ela, né? Eu usei uma técnica de terapia com ela para descobrir o porquê que ela tava daquela forma. E acabei descobrindo que o problema dela era com a professora. Para você ver, às vezes você tá olhando uma situação, você tá achando que o problema é um. Mas quando você vai ver, o problema é outro, né? Você olha aqui, você acha que o problema de Mical ter aqui desprezado Davi foi porque ele estava dançando. Mas quando você olha mais embaixo e ela começa a falar, né? Você vê que não era porque ela estava dançando, não era porque ele estava dançando, era porque ela estava com ciúmes. Ela estava com ciúme porque ela estava dizendo aqui, ó, que bela figura você fez, estava dançando ali, ó, na frente das mulheres dos teus servos, né? Ó, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Ela estava com ciúme. Então, se olha aqui, você pensa que o problema é um, quando vai ver, o problema é outro, né? Eita, só Deus, né? Então, eu descobri que a minha filha estava com essa questão na escola, né? O problema dela em casa, por ela chorar, não era por causa do pai, sim, era por causa da professora. E aí eu peguei e fiz a técnica com ela, eu falei para ela imaginar a professora, como se ela estivesse falando com aquela professora, né? Eu falei, fala, Manuela, tudo que você tá sentindo para ela. Pode falar, né? Eu falei diretamente pra professora, não, a professora não precisa saber, né? Aí eu falei, você fala tudo pra ela o que você queria falar. Aí ela falou, tudo que tava doendo dentro dela. Eu falei, agora você perdoa. Fala pra ela que você perdoa ela. Porque muitas das vezes ela não fez por querer. Ela não machucou porque queria. Ela fez isso porque são muitos alunos. E às vezes precisa ser um pouco mais firme, né? Falei, então perdoe ela. Aí ela foi, perdoou. Eu falei, agora vamos orar por ela. E aí oramos pela professora dela. Quando foi um bom tempo depois, né? Minha filha se esqueceu. Ela falou, mãe, nem te falei. A professora tá melhor. Ela tá melhor, agora ela tá mais calma. É tanto que ela queria que esse ano, que essa professora era do ano passado, ela queria que esse ano ela fosse professora de novo dela, né? Então, para você ver, a questão não é eu pegar e julgar, por que aquela professora fez isso? Deixa eu ir lá fazer um barraco, né? Não, a professora dela também estava passando por suas dificuldades, né? Principalmente dentro de uma sala de aula com 30, 40 alunos. Imagina como um professor não fica, né? Se a gente, às vezes, dentro de casa com uma criança, fica descabelada porque a criança não quer obedecer. Imagina a professora com 40, a criança uma batendo na outra berrando. Imagina como essa mulher não ficava, né? Então, não cabe a gente julgar, irmão. Cabe nós orar pela pessoa. E é Deus que vai resolver. É Deus que vai ajudar ela, né? Mas olha aqui o que Davi falou para mim já chegar no final, ó. E tem muitas outras lideranças, tá? Ó, você ora pelo teu, né? Ore pelo presidente da república, governadores, porque o governador ele governa o nosso estado, né? Pelo prefeito. Ore, gente, pelas autoridades. Vamos orar, não tô pedindo pra você ser amigo de ninguém. Tô pedindo pra você orar ao invés de ficar julgando, criticando, né? Como é que ele tá sendo no governo.
Eu sou a favor de alguém? Irmão, eu sou a favor de Cristo. Ele está no governo da minha vida. É ele que está no governo da minha vida. Eu não assisto o jornal, não sei como está a política. Não sei. Mas Deus está falando aqui que nós devemos orar por eles, né? Tanto que na semana passada, Deus falou, né, nesse sentido também de orar, né, pela nossa liderança. Eu orei pela minha chefe, né? Ela não sabe. Então eu estava orando por ela, porque Deus falou, eu falei, então deixa eu orar pelo presidente da república, deixa eu orar pelo meu líder espiritual, deixa eu orar pela moça a qual eu trabalho com ela, né? Então eu orei por ela. E aí quando foi uns dias depois, ela falou, nossa, eu tava passando, você não imagina, eu tava passando uma semana tão difícil. Eu tava com, sabe, um cansaço, eu tava me sentindo assim, assado, nervosa, né, por causa da TPM e tudo. E eu falei, olha aí, eu sabia da vida dela? Eu não sabia, mas ela depois contou, né, o que estava acontecendo com ela, né, e aí eu sabia que eu estava na direção certa de orar por ela. Então, irmão, se Deus está falando para orar, ore, tá? Vamos orar. Ai, tá sendo ignorante comigo. Muitas das vezes está passando por uma situação que não está conseguindo dar conta. Então, ore por ele, né, ao invés de pegar e falar, nossa, grosseiro, é isso, é aquilo, né, não fale mal, não. Então vamos lá, ó. No 21. Disse, porém, Davi a Mical. Olha a resposta de Davi para ela. Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ele deixou claro, ó, eu tô me alegrando no Senhor, porque foi ele que me chamou, foi ele que me ungiu. Foi ele que me chamou para liderar. Deus que escolheu essa pessoa para estar na liderança, né? Deus permitiu ela estar lá. Então, que você não venha julgar. Por mais que você não goste, não julgue, né? Ó, ainda mais desprezível me farei, porque ela desprezou. Então ele falou, mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Pois agora que eu vou me humilhar mais para Deus, né? Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Tá falando mal delas também? Pois delas vou ter honra. Agora olha o que aconteceu com ela, ó. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Quem foi desprezada no final? No final, quem foi desprezada foi ela. Por causa de ciúme, besta, né? Quantas mulheres estão oprimindo os maridos por causa de ciúmes? Porque olha, uma situação que tem nada a ver. Ele não estava dançando para mulher nenhuma. Ele estava dançando para o Senhor. Ele estava se alegrando em Deus, né? Quantas pessoas não pegam e falam, nossa, você tava lá atrás do pastor, o marido falando para a esposa, né? Ou a esposa falando para o marido, tava atrás daquela pastorazinha, né? Sendo que ele não tava nem aí. Tava nem aí pra mulher. Ele tava adorando a Deus, né? Mas ela quis julgar. E o que aconteceu? Ela morreu sem frutos. Ela morreu sem deixar herdeiros, né? Por quê? Porque inventou de se meter onde não devia. Então, irmão, não vá querer se meter em conversa alheia. Se tem alguém julgando, sai de perto. Não entra nesse meio, não. Nesse emaranhado, não. Se saia disso aí, né? O julgar só cabe a Deus. Não tá gostando? Eu não gosto dessas regras. Eu não tô gostando dessas regras dentro da empresa. Eu não tô gostando dessas regras dentro do ministério. Tô achando muito pesado, né? Esses dias mesmo eu tô encontrando uma resistência para obedecer, misericórdia. Claro que eu obedeço, né? Porque eu não vou me deixar parar. Mas eu sinto como se fosse lá no Éden, né? Que Deus deixou que o homem usufruísse de todas as árvores, né? Da maioria das árvores ali do Éden. Ele falou, somente essa, era só uma. Somente a árvore do conhecimento, né, do bem e do mal é que você não vai poder comer. E aí a Eva, né, foi lá e caiu nas falácias do diabo, que era usada ali a serpente, né? A serpente falou, não era assim que Deus disse, né? Que você não pode conhecer a árvore do bem e do mal.
Aí ela falou, não, Deus deixou a gente comer todas as árvores, só não pode comer essa. Aí ele, não, que não sei o quê. Queria mostrar como se Deus fosse ruim. E às vezes dentro da liderança é a mesma coisa, né? Dentro da empresa você tem acesso a muitas coisas. Só uma coisa que você não pode, você, nossa, isso é ruim, né? Na nossa obra não pode pintar as unhas de cores fortes, verde, amarelo, cores coloridas, preto, vermelho, não pode, né? Quem é frente de obra, quem é membro, faz o que, né? Vai do jeito que você tá indo mesmo, né? Claro que você não vai nu, não vai, né? Mas vai do seu jeito. Mas quem é frente de obra não pode, né? Quem é pastor, diaconisa e por aí vai. E aí eu tô encontrando essa resistência. Aí hoje de manhã eu peguei e falei, Senhor, o porquê que eu estou encontrando essa resistência? Se eu não gosto de pintar unha colorida, eu não gosto de pintar unha de preto, assim, eu gostava de pintar unha de preto, mas também não era sempre não, era uma vez perdida, né? Mas não ligo. Pintar unha de vermelho nunca gostei, né? Então, por que eu tô encontrando essa resistência em relação às unhas? Tem nada a ver. Por que eu tô encontrando essa resistência em relação à minha farda? Sendo que desde o princípio eu uso ela, já faz 6 anos que eu uso minha farda, né? 5 anos, né? Que eu uso minha farda e nunca tive problema. Por que agora eu estou encontrando isso? E aí eu descobri que nem tudo vem de mim. Eu lembrei que há algum tempo atrás Deus falou, nem tudo que você sente vem de você, vem de alguém. Então eu comecei a orar por pessoas que estão resistindo a isso. Então se você está resistindo a obedecer, irmão, está resistindo a obedecer um RI da tua empresa, né? São regras internas. Eu digo para você, não resista. Ore para Deus tirar isso de dentro de você e obedeça as regras de dentro da tua empresa. Obedeça as regras de dentro do teu ministério. Obedeça as regras, né? Não resista à tua liderança. Não julgue. Porque isso aqui é coisa demais, é coisa do homem, não sei o quê. Irmão, se você for olhar como Deus falou para Moisés que o povo teria que se vestir, os sacerdotes teriam que se vestir, você ia falar, meu Deus, tá querendo matar o povo? Que era um colete pesado que eles usavam, cheio de pedra, né? Então, não cabe a nós julgar, né? Deus, ele sabe. E aí cabe a nós orar. Se aquilo ali tá sendo pesado demais realmente, né? Se a regra tá muito pesada mesmo, é Deus que vai trabalhar no coração daquela pessoa para dar uma aliviada, né? Para mudar. Oxe, quantas vezes eu não mudei, né? Eu como líder de jovens, os jovens me dando a opinião deles, e eu falava, não, a regra é assim, assim, assim. E aí Deus pegava, passava um tempo que eu vou orando, né? Eu falava, Senhor, foi apresentado isso na reunião e tal, né? E pedia para Deus, faz conforme a tua vontade. E Deus foi mudando. Olha, alivia um pouco aqui que você está sendo pesada, né? Então, se você orar pela tua liderança, irmão, você vai ter mudança, você vai ter diferença, você vai ter resposta, tá bom? Então, é essa a direção de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que você tiver, coloca nos comentários, né? Você tem dúvida referente a alguma coisa? Não ficou tão bem explicado? Coloca nos comentários que eu teria o prazer imenso de te responder. A única coisa que eu não respondo, irmão, é pessoas ficar me elogiando demais, né? A mesma pessoa, porque isso aí eu já me deixa desconfortável. Então, né? Eu não gosto porque toda honra e glória tem que ser dada a Deus, né? Então, uma vez ou outra, glórias a Deus e aleluia, mas direto, né? Eu quero que dê a honra para Deus, porque para Ele é toda honra e glória. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.